Olá, meu nome é Lincoln Fontinelli e hoje eu vou gravar algumas ponderações sobre a jornada 12 por 36, certo? Logicamente eu não vou exaurir o tema, porque o tema é grande, mas eu vou citar alguns pontos que são os pontos mais importantes e que são os pontos que exatamente as pessoas querem saber porque falam que trabalham com isso e têm dúvidas, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é, finalmente, depois da reforma trabalhista, a gente tem a regulamentação dessa jornada 12 por 36, certo? Não é que era proibido antes da reforma ou que não tinha nada. Antes da reforma, a gente tinha apenas decisões dos tribunais tentando regulamentar mais ou menos de forma uniforme como é que esse trabalho poderia ser desenvolvido, de forma que alguém trabalhasse 12 horas e descansasse 16 para compensar, né? Agora a gente tem, com a reforma trabalhista, a inclusão do artigo 59A da CLT, e que traz que agora, mediante acordo escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, é possível estabelecer aquele horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que agora, empresa e empregado, mediante um acordo individual escrito, podem negociar a possibilidade de se trabalhar por meio de 12 horas de serviço e 36 horas seguidas de descanso, né? Isso vai de encontro ao que já se tinha decidido antes da reforma, dizendo que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, só aceitava esse tipo de regime se fosse através de negociação coletiva com o sindicato, né? Agora não. Agora a reforma tanto continua autorizando a negociação coletiva com o sindicato, mas permite agora que empregado e empregador individualmente, mas por escrito, condicionem o trabalho a esse tipo de jornada, né? Então agora nós temos uma regulamentação em lei, o que vai trazer mais segurança jurídica, né, para aqueles que trabalham nessa jornada, né? Então, eu trouxe 5 pontos, vocês estão vendo quatro, mas é porque o quinto está lá na frente, justamente porque é mais complicadinho. Mas eu tenho 5 pontos para discutir sobre a jornada 12 por 36, né? E a primeira delas, o primeiro ponto é sobre a possibilidade de se prestar esse tipo de serviço em feriado, né? E se o fato de você prestar em feriado ou até em domingo, se você não pensar assim, será que eu não tenho que receber em dobro, né? Porque eu estou trabalhando em feriado ou domingo, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que justamente nesse aspecto também, existe a possibilidade de você trabalhar no feriado, você trabalhar em domingo, sem receber em dobro por isso. Justamente porque se entende que, já que você trabalha 12 horas seguidas e descansa 36 para compensar, se o seu dia de trabalho cair no feriado ou no domingo, esse feriado domingo estaria sendo compensado nas suas 36 horas de descanso, né? Então, assim, se você trabalha no feriado domingo e descansa e compensa, não tem para que receber em dobro, né? Esse dia trabalhado. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria tratar, né? O segundo aspecto é sobre a possibilidade de os intervalos serem indenizados, né? O que significa isso? Significa que você trabalha 12 horas e descansa 36. Mas você trabalha 12 horas seguidas ou tem algum descansozinho entre essas 12 horas, né? Veja, com a reforma trabalhista, agora a gente tem a possibilidade, não, não tá aqui, não botei, mas com a reforma trabalhista você tem a possibilidade de trabalhar as 12 horas e dentro dessas 12 horas você separar 6 horas de trabalho e colocar 1 ou 2 horas de descanso e depois mais 6 horas de trabalho, né? Então significa que você trabalha de um horário A até um horário B e mais ou menos aqui você vai ter a sua hora de descanso. Não significa que você vai trabalhar apenas as 12 horas corridas, né? Você trabalha um tempo, depois descansa e depois continua até completar as 12 horas, tá? Então você tem, por exemplo, 6 horas de trabalho, aí você descansa mais 1 hora e depois bota mais 6 horas de trabalho aí, né? Então são 12 horas de serviço, só que no total dá 13 porque você descansa uma, né? Então você tem direito ao descanso. Não é porque você trabalha 12 por 36 que você tem que pegar as 12 horas corridas só parar de trabalhar no último minuto, certo? Além disso, no artigo 59A, lembrei, tá aqui, os horários de descanso, eles podem ser observados, justamente nesse exemplo que eu dei aqui, né? Ele está sendo observado,
mas eles podem ser indenizados. Então veja, esse meu horário de descanso eu poderia simplesmente remover da jornada. Eu trabalho as 12 horas seguidas e essa uma horazinha aqui eu recebo lá no meu contra-cheque como se fosse uma hora extra de trabalho, né? Então o meu descanso ele simplesmente é pago para mim, né? No final no próximo, na próxima folha de pagamento, né? Então os intervalos eles podem ser indenizados ou simplesmente observados, né? Você trabalha suas 6 horas, por exemplo, descansa, depois trabalha mais 6 para fechar o turno de 12 e aí vai para casa, né? E tem as suas 36 horas de descanso. Ou então simplesmente pega as 12 horas seguidas de serviço e recebe essa horinha de descanso que você tem direito como uma hora indenizada, né? Para no seu próximo contra-cheque. A terceira característica da nova jornada 12 por 36 é a possibilidade de atividade insalubre ser exercida sem a necessidade de licença prévia, né? Porque antes tinha que ter licença prévia e agora não precisa mais. Que licença é essa, né? Antes você precisava pedir uma autorização para o Ministério do Trabalho para que você instituísse essa jornada 12 por 36 dentro de um ambiente de trabalho que tinha insalubridade, né? Então, eu não coloquei aqui, artigo 60 da CLT, agora, ele, no parágrafo único, ele vai dizer que essa licença prévia, ela não precisa mais para quem trabalha em jornadas 12 por 36, né? Então, você pode trabalhar em horário insalubre sem ir lá no Ministério do Trabalho e fazer um requerimento de expedição de uma licença para que você tenha com seus empregados trabalhando em regime 12 por 36. Você não precisa mais dessa licença prévia. O quarto ponto com relação às horas extras habituais, né? Veja, esse é um ponto importante, né? Você já está prestando 12 horas de serviço e compensando com 36 horas de descanso, né? Isso daqui já é uma exceção, porque na verdade a jornada de trabalho no Brasil ela é para ser de 8 horas por dia, né? Ou de 44 horas semanais. Então veja, por si só já é uma exceção você trabalhando 12 horas. Você nessas 12 horas ainda colocar mais hora extra, surge a questão de ser isso possível ou não, né? Porque teoricamente seriam 8 horas de trabalho mais 4 horas extras fechando as 12, né? E veja, é uma situação que na verdade foi decidida pelo TST, porque a reforma trabalhista ela não resolve. E o TST tem dito que se você presta horas extras habituais dentro de um regime que já é tão excepcional quanto o regime de 12 por 36, isso na verdade descaracteriza o seu regime de trabalho, né? Então, 12 por 36 já é por si só uma exceção e não pode ser acumulado com a possibilidade de prestar horas extras habituais, né? Uma hora extra, eventualmente até pode, mas se for uma coisa habitual, não pode. No final das contas, seria como se eu quisesse a licitude de um regime que eu trabalho 12 e bota mais uma hora extra, um 13 por 36, né? Um 14 horas por 36, né? Isso já estaria ferindo muito a Constituição, que fala da possibilidade de ser a regra geral às 8 horas de trabalho, né? Então, pela excepcionalidade do regime de 12 por 36 já existir, você inserir nisso a possibilidade de colocar ainda hora extra habitual já desvirtuou totalmente o Instituto e o TST já considera inválido esse regime 12 por 36, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Em seguida, um detalhezinho importante é sobre as prorrogações em horário noturno, né? O que é que isso significa? Eu vou só ler um pouquinho o artigo 59A, nessa parte que está marcada, e aí eu vou explicar. Serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, certo? Então veja só, o que significa trabalhar em uma prorrogação de horário noturno, né? Em regra geral, esquecendo aqui um pouco a 12 por 36 e abrindo um parêntese. Em regra geral, o horário noturno no Brasil, para o urbano, ele começa das 20 horas do dia, vamos supor, começa das 22 horas, né? Na verdade, 20 horas não. Começa às 22 horas e vai até às 5 horas
da manhã do outro dia, né? Então, o que significa trabalhar em horário noturno? É trabalhar simplesmente nesse intervalo de tempo, né? Das 20 horas, 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Quando eu estou na jornada 12 por 36, às vezes pode coincidir de eu trabalhar em um determinado período de tempo em que eu acabe caindo nesse horáriozinho da noite, né? Então, às vezes eu começo, por exemplo, se eu começar meio-dia a terminar meia-noite, né? Ou então 1 hora, se o intervalo for concedido, né? Então eu estaria entrando dentro desse período do horário noturno, né? Quando eu entro dentro do período do horário noturno, eu tenho alguns direitos, porque o horário noturno é mais gravoso, né? Significa o quê? Significa que se eu entrar no horário noturno, eu tenho direito a 20% a mais na minha hora noturna. Isso significa que a minha hora noturna, na verdade, eu não preciso preencher os 60 minutos. Eu preciso preencher 52 minutos e 30 segundos, né? Então vejo que trabalhar em horário noturno me traz algumas regrinhas, né? Inclusive, se eu estou em regime 12 por 36 e eu entro em horário noturno, essas regrinhas também têm que ser observadas. Então as minhas horas noturnas, elas vão ser mais caras. E o meu minuto noturno que eu tenho que preencher, eu considero que se eu trabalhar 52 minutos e 30 segundos, eu consegui já fechar 1 hora, certo? Então, quem tem jornada 12 por 36 e que entra no período noturno dentro dessa faixa de tempo, tem direito a esse acréscimo na hora noturna e a esse tempo de trabalho, certo? Porém, quem trabalha em horário de 12 por 36 e prorroga a hora noturna, por exemplo, eu saio 6 horas, né? Ou seja, eu tenho 1 hora prorrogada aqui, né? Esses meus direitos aqui, se fosse um trabalhador urbano normal, eles também se incluiriam dentro dessa sexta hora aqui. Quer dizer, então eu trabalho horário noturno completo e dentro dessa sexta hora, porque prorrogou, eu ainda continuo recebendo esses dois direitos, né? Isso poderia ter acontecido com quem está trabalhando 12 por 36 também. Porém, a própria reforma trabalhista fala que o que passar nessas prorrogações aqui não receberão esses direitos, né? Então, entre 22 horas e 5 horas do outro dia, eu recebo como se tivesse em jornada noturna. Porém, na minha prorrogação, como eu não sou um trabalhador urbano normal, eu sou um 12 por 36, a minha prorrogação, ela não vai considerar esses direitos do trabalho noturno. Ela não vai considerar esses direitos de trabalho noturno porque eu estou em jornada 12 por 36 e porque simplesmente a lei falou que não considera. Se eu não estivesse em uma jornada 12 por 36, se eu fosse um trabalhador urbano normal, essa minha sexta horazinha aqui, ela seria remunerada com 20% a mais, né? E ainda seria considerada completa hora se eu bato esses 52 minutos e 30 segundos, né? Então veja o detalhe, né? Por uma simples aplicação da lei, mudança legislativa, eu tenho o regime 12 por 36 que já tem uma jornada noturna bem diferente da jornada noturna que geralmente a gente tem nos trabalhos urbanos normais, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Espero que tenha ficado claro. Tá? Qualquer dúvida, comentário, coloca aí embaixo e fico à disposição para o que mais precisar. Até mais, obrigado.